Momento Papo de Mãe está no ar. Aos 16 anos, nossos filhos já podem votar. Como podemos ajudá-los a se preparar para participar da vida política do país? Desde cedo, as crianças devem começar a entender o que é participação política e, com a ajuda dos adultos, vão aprendendo a ter uma visão crítica para elaborar as suas próprias opiniões. Para este papo, convidamos a Ana Leite, que tem 3 filhos, Gabriela, de 17 anos, e os gêmeos Helena e Ricardo, de 15, e o sociólogo Paulo Silvino. Paulo, é importante os pais saberem que os filhos sempre terão a sua própria posição, a sua própria opinião? Acho que é um desafio para quem é pai saber a diferença entre o que ele quer para o filho do ponto de vista da sua opinião política e estimular o filho para que tenha um senso crítico. E esse senso crítico, quer dizer, perpassa a ideia que ele tem enquanto indivíduo, a relação dele com os amigos, com a própria família. Isso é fundamental, quer dizer, ainda mais em um país como o nosso, quer dizer, a gente ter a noção de que não necessariamente o que eu tenho é o que o outro tem. Aliás, na maioria das vezes, o que eu tenho é o que falta para o outro. E esse senso crítico é fundamental. Ana, a sua mais velha já tirou o título de eleitor e como que ela vê a política? Ela é uma jovem que quer participar, que procura pesquisar sobre o assunto? Já, ela acabou de tirar o título, vai votar pela primeira vez e junto com várias amigas dela, elas estão nesse dilema agora, assim, como se fosse uma grande responsabilidade de mudar o Brasil. Então, assim, o que eu tenho que fazer para não errar, né? Então, que ferramenta, onde eu leio, de quem que eu escuto, quem que eu levo a sério. Eu tenho a opinião dos professores, eu tenho a opinião dos meus pais, eu tenho os outros amigos, que é um universo muito amplo, bastante diverso. Então, ela está, assim, numa busca. Eu vejo que a antena dela parece que mudou, assim. Que bom, né? Porque esses jovens, eles têm que ter essa questão de exercer a cidadania, né? De participar da democracia do país, né, Paulo? Claro, eu acho que, assim, a grande questão é de pensar. Os jovens, um adolescente, quase entrando na vida adulta, portanto, talvez tenha na sua experiência enquanto indivíduo mais a ideia individualista do que coletiva. E o voto pressupõe isso, quer dizer, como é que eu entendo que a minha ação, que é individual, vai se projetar para a sociedade como um todo. Por isso, essa ideia crítica, ou seja, do meu lugar no mundo e o que é o mundo para mim, é fundamental. Ana, e como foi essa decisão da Gabriela de tirar o título, já que não é obrigatório, aos 16 anos a gente sabe que é obrigatório a partir dos 18, né? Foi uma vontade dela, foi uma imposição dos pais? Não, eu acho que ela estava almejando muito, ela queria muito isso, porque eu acho que, primeiro, é uma passagem para a vida adulta, eu acho que para ela é ganhar um poder, né? E eu acho que com esse tema, a Gabriela especialmente, ela é muito sensível com grandes questões, ela acompanha muitos debates em casa, grandes questões sociais. Então, para ela, era um jeito de participar, assim, de colocar o dedinho dela ali. Então, ela cobrou mesmo, ela falou, olha, tem a data, eu não posso partir 9 de maio, vamos atrás, temos que ir atrás. Nós fomos uma das primeiras da turma que tiramos o título dela, né? E ela depois tirou várias fotos com o título, assim, para mostrar. O legal é que a Gabriela é bastante engajada no assunto. Como os pais devem lidar com outros jovens que não se interessam tanto? Os pais devem estimular ou não? Isso é o perfil de cada um. Cada família, evidentemente, tem que entender o que é melhor, mas acho que seria mais prudente, ou seja, pensar como que o meu filho precisa entender o que é o espírito republicano, independentemente do lado que ele entenda que seja a sua posição política. Mais à esquerda, mais à direita, o importante ele precisa entender que as suas ações se projetam na vida coletiva como um todo. E se apropriar do seu país, né? Que ele vai estar escolhendo quem vão governar, né? As pessoas que vão governar o país. Ana, e daí, como é que você faz essa conversa política em casa? Você é uma mãe preocupada com que os filhos pensem como você? A gente vê muito isso, que os pais ficam preocupados com a influência da escola, de um professor, dos amigos, porque querem que os filhos pensem como eles. E isso pode ser um pouco egoísta também, Totalmente. né? Como é que você dá para os seus filhos essa liberdade de pensamento? Então, a gente sempre se preocupou muito, assim, eu acho que é mais importante eles terem bons argumentos, eles saberem para que lado eles estão indo, mas que aquilo seja de fato a ver com eles, do que seja o meu pensamento. A gente tem lá uma linha, eu e meu marido, e em casa eu brinco que eu tenho um muito radical para um lado e um muito radical para o outro, e assim, causa grandes debates de noite no jantar, a gente tem calorosas discussões. Mas são assim, 3 filhos.
filhos. São 3 filhos. E a terceira é mais ao centro? A terceira está um pouco, eu acho, nessa linha ainda que a Roberta falou, meio... Fora. Ela ainda não entendeu que lugar que ela vai se encaixar nisso tudo. Ela olha, às vezes ela sai fora, às vezes ela volta, mas os outros 2 são bem radicais. Paulo, qual é a dica para os pais para ajudarem esses filhos que estão muito indecisos, porque a gente sabe que são muitos candidatos, mas, lógico, respeitando a opinião deles? Acho que um ponto fundamental é a gente entender o seguinte, quer dizer, entre os possíveis candidatos que a gente tenha, imaginar qual deles, de fato, ao falarem sobre o Brasil, estão sendo menos retóricos e mais realistas. Quer dizer, e eu acho que a Ana tocou num ponto importante. Muitas vezes a escolha se dá por radicalismos. Penso que não é o caminho mais prudente, né? Eu costumo dizer que acho que ninguém é plenamente de esquerda o tempo todo ou de direita o tempo todo. Quer dizer, o que nós temos que pensar é caminhos que sejam importantes para todos. Curioso que a Ana disse que na casa dela são 3 filhos e 3 com opiniões diferentes. Inclusive, um se opõe ao outro, né? Isso mostra uma família plural e democrática, né? Que não está impondo, né, Paulo? Pois é. A democracia, eu diria que anda meio em desuso. Então, isso é bom, né? Isso é muito bom. Aliás, eu acho que a democracia tem um ponto importante. E tirar o título simboliza o que eu quero dizer. É o momento em que, então, esse indivíduo, essa pessoa, se torna cidadão institucionalmente, não é? E ele vai entendendo que, para além da ordem privada, que é a da casa, a família, tem a ordem pública. E que a ação, a escolha dele projeta nessa ordem pública. E entender também a importância de cada voto, como um voto pode sim fazer a diferença. Quero que a Ana comece o próximo bloco falando disso. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é a participação política dos nossos filhos. Ana, o legal é falar para esses jovens, né, que o voto dele, um voto, vai fazer toda a diferença, que o voto dele é muito importante. Claro, eu acho que isso, inclusive, traz um senso de responsabilidade para eles muito grande. Assim, eu vejo, às vezes, ela conversar com as amigas ou trocar uma ideia do tipo, e agora, o que a gente faz, né? Da onde que eu tiro um peso? E como são milhões de habitantes no Brasil, como também você passar para eles, isso é uma coisa que a gente martela muito, assim, o seu voto pode ser ele o que vai mudar tudo. Então, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Não importa para que lado você vai, mas você tem que fazer isso do coração mesmo, assim, achando que é o melhor para o Brasil. Achando que é o melhor para quem está do lado de você, as pessoas que precisam dessa ajuda, enfim. Acho que E, Paulo, como é importante a formação política desses jovens, né? Que são os adultos do futuro, até para que eles tenham esperança de mudar esse quadro que a gente tem aí de tanta corrupção, de tanta coisa errada, né? Claro, acho que formação política é um ponto fundamental. Lamentavelmente, nem sempre é algo que a gente consegue ter ao longo da vida adulta, né? Não só adolescente, mas a vida adulta. Eu me refiro a uma formação formal de fato, quer dizer, com leituras, etc. Mas eu acho que não é só isso. A formação política se vem também pelo debate, pela criticidade e mais. Eu acho que é você conseguir minimamente entender, quer dizer, qual o meu lugar de fala para que eu possa entender que, em que pese eu tenha alguns... eu diria, uma certa posição de privilégio, o meu voto tem que ser feito por aquele que não tem. Porque algum privilégio eu possa ter, independentemente da minha vontade, da minha escolha, pelo lugar onde nasci, da minha classe, a minha cor, o meu sexo, a sexualidade, enfim. Então, acho que esse senso crítico é fundamental. E a gente desenvolve isso ao longo da vida. É claro, eu acho assim, não dá para que os pais queiram que os adolescentes já tenham tudo isso aguçado tão rapidamente e façam essa escolha de maneira assertiva. Talvez nem mesmo nós fazemos o tempo todo, mas é importante ter isso enquanto prática, enquanto experiência. E, Ana, que bom que a gente tem jovens motivados, porque justamente o que a Mariana falou, né? A gente vê aí tantas denúncias, tantos casos de corrupção que acabam desmotivando os jovens, né? Mas que bom que, por outro lado, eles estão aí acreditando que eles podem fazer a diferença. Eu acho que é um pouco da idade, né? Também, assim, aquela coisa de todo jovem querer mudar o mundo. Eu acho que se você dá espaço para isso acontecer, se você motiva, incentiva... E acho que a coisa muito de perguntar, mas o que você acha? Qual que é a tua opinião? Mas por que você acha isso? Mas e se fosse, pelo contrário, provocar...
Porque aí você faz a pessoa pensar, né? Você acho que ensina o jovem o mecanismo dele chegar sozinho a uma conclusão, qualquer que seja. Então, tirar da zona de conforto, né? Dentro disso que a Ana falou, né, Paulo, é natural do jovem também que ele se contraponha aos pais, né? E às vezes os pais se sentem muito incomodados quando veem que os filhos não seguem uma linha que tem dentro de casa e vão culpar, às vezes, até a escola ou um professor. E não é o caso, é natural da idade essa transgressão até, né, de contra aquilo que os pais falam para descobrir quem eu sou. Evidente, eu não sou psicólogo ou pedagogo, mas enquanto, enfim, cientista social, eu acho que a transgressão é inerente à juventude. E isso perpassa todas as culturas, todos os países. As gerações. As gerações, acima de tudo. Portanto, há algo positivo nela. Quer dizer, ser um transgressor, entre aspas, não necessariamente é alguém que vai contra uma certa moral porque não quer ter nenhuma moral ou nenhum valor. É o contrário, quer outro valor que não esse. Porque entende que pode ser mais alargado, democrático, enfim. E muitas vezes eu acho que esse tipo de conflito acontece principalmente algumas famílias que podem ter uma visão ou mais conservadora ou mais religiosa. Veja, isso não quer dizer que a religião seja ruim, ao contrário, mas que é preciso se abrir para uma outra visão um pouco mais ampla. E sabe o que é legal também? Depois da eleição, o jovem lá acompanhar o candidato dele. Se o candidato dele foi eleito, ver se ele está cumprindo, para o jovem continuar participando dessa política brasileira, né? Você já conversou com a Gabriela sobre isso? Já, inclusive a gente fez bem recentemente uma pesquisa de aplicativos, porque acho que tem muita coisa que acompanha a vida desses aplicativos oficiais até, que acompanham quantos projetos cada um dos deputados ou dos vereadores fez, o que aquilo deu certo ou não, as faltas, quer dizer, no fim, acho que é uma coisa de você cobrar um pouco a confiança que você entregou pelo voto. E eu acho que para eles é fundamental. E a tecnologia, né, do que a gente não tinha na nossa época e que hoje eles têm tão fácil o acesso a essa cobrança, a esse acompanhamento. É um facilitador. É bárbaro, assim. Essa Eles têm dica que usar é ótima. isso. São aplicativos que você consegue acompanhar, por exemplo, a proposta que o político fazia antes e o que ele aplicou. E se tem a ver com o discurso que ele tinha antes, se os projetos estão alinhados e se foi aprovado ou não, e enfim. Porque participar da vida política não é só a hora do voto, né, Paulo? É evidente. Eu penso que, aliás, mesmo a gente tendo tanto recurso para que a gente possa acompanhar de fato, nem sempre fazemos isso. Quer dizer, a cultura política perpassa uma coisa mais ampla. Historicamente, a gente não tem essa prática. Penso ou seja, também isso não pode ser visto como uma pecha da cultura brasileira que nunca vai mudar. Ao contrário, eu acho que é possível. Estamos acompanhando mudanças e já que estamos falando aqui de um papo de mãe, eu acho que é pela família, um dos lugares, não o único, eu preciso frisar isso, eu acho que é preciso pensar outros grupos onde os jovens também fazem parte e a formação política, a discussão política também é fundamental, né? Mas é isso, ou seja, a gente pensar como a gente cria uma cultura da cobrança do acompanhamento político. Gente, infelizmente o tempo do programa terminou. Eu quero agradecer a presença da Ana. Ana, muito obrigada. Paulo, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado. Paulo, quer deixar algum site? Quero sim, o da FESP, né? É www.fespsp.org.br. Obrigada. Um bom local para pesquisar ali sobre todos esses assuntos, né? Com certeza. A conscientização política. E obrigada a você que nos assiste. Aqui no Momento Papo de Mãe tem sempre uma conversa diferente sobre a criação dos nossos filhos. Até a próxima. Até, tchau.